O nosso convidado a partir de agora aqui na Rádio Gaúcha é o técnico do Grêmio, Mano Menezes, nos recebe aqui no CT Luiz Carvalho, colega Marco Souza, para um papo a partir de agora. Marco, já vou te dar a incumbência então da nossa primeira pergunta aqui na programação da rádio. Primeiro te agradecer, Mano, pela gentileza de nos receber aqui no CT. A gente sabe que a rotina ela é cruel muitas vezes com quem é do futebol, treino, concentração. É raro ter momentos assim que a gente possa sentar e conversar. Que a gente gostaria de começar essa conversa, porque hoje, curiosamente, completa 45 dias de trabalho, né, Mano? Gostaria de saber de ti, assim, o que tu enxerga desses 45 dias, quais as dificuldades navegadas nesse período e o que tu tem enxergado como norte depois desse primeiro período. Bom, primeiro dizer prazer de estar aqui conversando com vocês, assim, uma possibilidade de estender um pouco mais os assuntos, aprofundar um pouco, que é sempre o mais adequado para esclarecer algumas coisas, mostrar alguns pontos importantes. Acho que a primeira parte, assim, a maior dificuldade foi a densidade de jogos, né, num curto espaço de tempo. A gente jogou aí nos primeiros 29 dias, 8 jogos e assim seguiu, né. Para uma equipe que não vinha bem e você chega e assume o trabalho nesse momento, tudo que é necessário é treinar, trabalhar mais, poder fazer as correções, exercitando elas, praticando elas. E tudo isso não foi possível fazer nesse período quase. Então a dificuldade maior se residiu aí. Mas por outro lado, assim, encontramos um grupo com muita vontade de sair da situação que estava, querendo participar muito dessa etapa de reconstrução, e isso ajudou a gente passar, pelo menos nessa parte, tendo tido basicamente um prejuízo grande, que foi a eliminação da Copa do Brasil, né? As outras questões a gente conseguiu ir sobrevivendo, que nem eu falo aqui internamente. Mano, sobre essa questão ainda do principal desafio, né, desse calendário apertado, pela tua experiência, do teu tempo de trabalho no futebol, te lembra de algum outro trabalho a nível de primeira divisão, assim, seja futebol brasileiro ou enfim, que tenha exigido tanto fisicamente de um grupo de jogadores e do futebol, do sistema como um todo, assim? Tu te lembra de um outro episódio em que isso tenha acontecido? Olha, quando eu assumi o Fluminense no ano passado, também passamos por uma situação muito parecida. A equipe tinha jogado 39 pontos e tinha feito 6. Então estava com um aproveitamento de 14%. E também tínhamos uma sucessão de jogos bastante grande. E isso também criou uma dificuldade semelhante. Mas cada lugar tem a sua característica peculiar, né? Eu acho que o que dificultou mais aqui foi a característica do trabalho que tinha sido escolhido como ideia anterior, em relação àquilo que pensávamos nós. Então, nós não só tínhamos que fazer resultados diferentes, mas também mudar a maneira como as coisas vinham sendo trabalhadas até então. E é difícil fazer isso com essa sucessão de jogos bastante grande, né? Você não tem possibilidade de levar a campo para onde realmente as coisas podem se confirmar ou não. Eu disse aí numa entrevista, e até o pessoal meio que se intrigou um pouco, é muito difícil para o treinador, é muito ruim para o treinador colocar a equipe dele em campo sem ter a noção de que ela pode render. É muito tenso. E a gente passou muitos jogos tendo que praticamente ir no escuro para o jogo, fazendo alterações de nome, de formação, sem poder treinar. Então treinamos muitas vezes no jogo, usamos o primeiro tempo, corrigimos algumas coisas no intervalo, foi muito difícil isso. Felizmente passamos por esse momento, agora vamos poder trabalhar. Mano, a gente tem como uma das pessoas que é uma pessoa franca nas entrevistas, né? Hoje no futebol é muito raro a gente ver essas questões, está todo mundo muito preocupado com repercussões, com análises externas, muitas vezes. Mas eu lembro que uma vez tu comentou, e acho que até recentemente tu voltou a tocar no assunto, que não foi uma questão de falta de ética de comentar. Tu foi perguntado sobre essa mudança de trabalho e tu foi muito franco, olha, o meu entendimento é esse, o anterior não era,
E eu acho que para a gente jogar é importante que a gente tenha mais força, tenha essa questão. Além dessa parte física, o que mais é necessário de ajuste em relação ao trabalho que vem sendo anterior? E não estou te pedindo para comentar em relação ao trabalho anterior, mas em relação ao teu. Como tu entende que o time tem que jogar e se posicionar dentro de campo? Na verdade, a gente fala pouco nas entrevistas porque as repercussões são quase sempre negativas e polêmicas, né? Acho que deveríamos falar mais, porque nós poderíamos aprofundar o debate e crescermos todos com esse debate, né? E o torcedor entender lá em casa, ou quando ele vai no estádio, por exemplo, e participa diretamente do jogo, aquilo que está acontecendo, por que estão acontecendo determinadas coisas, acho que isso ajudaria muito. Mas é quase que inevitável, né? À medida em que a polêmica sempre vence, você se recolhe e fala menos. Eu acho que fica chato para todo mundo, ruim para vocês, inclusive, que são os que intermediam essas nossas informações para o torcedor, né? E quando eu não falo por crítica mesmo, é só para pontuar as diferenças, né? Todas as ideias são boas, se bem executadas. Isso aí já precisa ficar claro para todo mundo. Cada um escolhe o seu jeito, acredita no seu jeito, vence do seu jeito. E provavelmente por ter vencido do seu jeito é que mantém aquela ideia mais conceitual. Então o Grêmio tinha escolhido uma ideia, jogava com pontas, né? E o time era um time que trabalhava para que a bola chegasse nas pontas para depois fazer o acabamento da jogada. Eu, por característica dos jogadores que vejo até de área, vejo que se nós formos por lá, nós vamos diminuir o nosso aproveitamento de gols. Não temos atacantes com característica de área para você ficar tentando esse tipo de acabamento. Então, por isso escolho outra, né? E a segunda, porque acho que também é uma maneira mais simples de se jogar e mais fácil do adversário neutralizar, né? Porque é fácil dele ler. Eu acho que no futebol de hoje você precisa criar variantes de construção de jogada a ponto de desmanchar a parte defensiva do adversário, né? Todas são muito bem desenvolvidas, todas são trabalhadas hoje, e se a gente não tiver muita qualidade nesse terço final de acabamento, com boas variantes, criando bastante dificuldade para o adversário ler, a gente não consegue marcar gols, né? E estava vendo alguns dados nossos aí nesse curto espaço de tempo. Nós e o Bragantino somos as duas equipes que, desde que eu cheguei, fez gol em todos os jogos do Brasileiro. Então, melhoramos a nossa capacidade de estar aí e fazer, e é necessário fazer, tá? Diminuímos também o número de gols sofridos, né? Que era necessário diminuir. Já diminuímos, já estamos aí nesse período com 0,6, 0,7, já ajuda bastante também, né? Vamos tentando fazer esse equilíbrio, tá? Então, é escolha mesmo. A questão física que eu me referia também é característica de trabalho, né? E até mencionei a diferença dos calendários para justificar por que a escolha anterior era assim, né? É que nós já estamos calejados aí, já estamos acostumados, todo ano enfrentamos essa maratona de 3 em 3 dias de estar jogando, e sabemos da necessidade de que os jogadores precisam em termos de preparação para suportar essa demanda, né? E não machucar tanto, e estar à disposição, e recuperar melhor de um jogo para o outro jogo. Não nos recuperamos na totalidade, mas nos recuperamos uma boa parte. Então essas escolhas têm a ver com isso, desse entendimento e dessa experiência que a gente fez. E a outra é uma questão de ideia. O jeito de jogar é uma questão de ideia, que se bem executada vai funcionar. Mano, a gente já te ouviu falar em outras entrevistas coletivas também, sem a mesma profundidade que a gente falou aqui, mas sobre a importância da parada, por exemplo, para o Mundial de Clubes, em relação à questão técnica, a tua plataforma de trabalho, e essa questão física para dar uma sustentação para mais meio ano que vem pela frente, também no calendário apertado, né? Como é que tu dividiria a responsabilidade de cada uma dessas partes? O quanto
a preparação física é importante para o teu time jogar mais e o quanto a questão técnica ou tática vai ser utilizada ou aprimorada por ti nesse período, também para o time, tendo perna, jogar mais. Como é que tu divide percentual, se for o caso? Não tem mais essa divisão, né? Nós fazíamos isso antes, né? Hoje o treino e a preparação ela é bem globalizada, né? Uma vez acho que Paulo Autuori falou sobre esse assunto e é uma pessoa que eu respeito muito assim em termos de fundamentação de trabalho. O atleta precisa atleticamente estar completo para poder render bem, né? E aí do pé até a parte de cima, que é a parte mental, né? E a gente, uma coisa não está sem a outra de maneira nenhuma. Os jogadores, para estar bem tecnicamente e taticamente, vão ter que estar muito bem fisicamente. Eu acredito que todos os times vão aproveitar essa parada, os que não forem ao Mundial, porque os que forem talvez vão ter um prejuízo um pouco maior, mas os outros todos vão aproveitar esse momento. Vai ser, assim, bem saudável para a segunda parte do futebol brasileiro, do nosso calendário. Vamos aproveitar mesmo. Primeiro descansa-se um pouco, relaxa um pouco, e depois vamos trabalhar para que tudo funcione melhor. Questão física, que eu falo sempre, né? Às vezes você vê o time... Nós fomos ao nosso jogo de estreia contra o Godoy Cruz na Argentina, e eu confesso que fiquei um pouco assustado com a nossa incapacidade de ganhar as disputas de bola. Nós praticamente perdemos todas as disputas de bola no primeiro jogo nosso da estreia. Se a gente vê o time já, nesses últimos jogos, já vê que o time superou os adversários nos duelos. Então você vai mensurando coisas objetivas para saber se realmente essa melhora que a gente fala, ela está acontecendo de forma sustentada, se não é uma coisa aí aleatória ou específica de um jogo só. Não, o time já fez isso e vai fazer ainda mais, né? Todos os jogadores que temos aí têm um percentual potencial de melhora, eu diria aí de 30%, colocando naquilo que está, para a gente chegar nessa segunda parte bem. Mano, então, até comentou essa situação dos duelos vencidos. Eu ia te perguntar assim, o que tu enxerga que nesses 45 dias já conseguiu dar um passo adiante que já dá um conforto para saber que a partir dessa plataforma de melhora ainda tem essa margem de evolução? Acabei de citar alguns, né? A gente fez os nossos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, 6, né? Tá? E os números, todos eles vieram crescendo nesse período. Os números objetivos, né? Controle do jogo, posse de bola no campo do adversário, construção de jogadas ofensivas. O time tem chegado aí nos últimos jogos um número bastante grande na área do adversário. Eu até chamei a atenção de alguns números aí sobre conclusões nos últimos 2 jogos. Menos gols sofridos, defesa melhor posicionada em linha de 4 para permitir menos aos adversários, né? Acho que vamos indo aí, duelos, ganhos, que falei antes, sofremos menos na bola parada defensiva, melhoramos na bola parada ofensiva, né? Então, são números bem objetivos que você esmiuça para direcionar primeiro as prioridades de treinamento, que você trabalha um pouco tempo então priorizamos aquilo que nós achamos que seja mais necessário, e esses números servem para orientar e balizar isso. Ainda em relação, mano, a esse período de parada, né? Ele vai coincidir, de certa forma, com 2 janelas, né? Uma janela agora até dia 10, que permite que os jogadores cheguem para ti e estejam à disposição durante a pausa maior, e uma janela depois que tu não vai ter aquele tempo todo, vai estar com o calendário mais apertado de novo, eles não vão estar nessa espécie de intertemporada, né? Sim. O quanto a chegada de jogadores ela é importante para o teu time crescer nisso que a gente mencionou, né?
na plataforma tática, com o crescimento físico, o quanto de melhora tu atribui também a chegada de reforços? Eu penso que todos vão aproveitar também a janela, teremos modificações, sairão jogadores, porque no meio do ano sempre saem jogadores, que é a maior janela da Europa, né? Então, muda-se muito em termos do que se fez até então e, consequentemente, chegam outros jogadores, né? É bom tê-los para fazer toda a preparação, essa parada, é óbvio que seria o ideal, mas nós nunca trabalhamos com o ideal, a gente sempre trabalha com o possível, né? Tenta aproximar ele mais que se pode do ideal, mas a gente sabe que não vai acontecer como deveria ser sempre. Mas os jogadores que chegarem vão também estar numa condição de trabalho, porque vão vir de algum lugar onde estavam jogando, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Aí a questão tática, você aproveita o último período, aí já talvez possamos todos estar juntos aí para que a coisa ande bem. A ideia, Mano, é fazer essa preparação toda aqui em Porto Alegre, realizar amistosos. Você já tem definido, assim, quantos jogos? Tem um número ideal também daqui a pouco para também até aproveitar bem essa questão de parada para poder fazer essa preparação de forma mais completa? Então nós estamos ajustando isso ainda, já temos toda a nossa ideia de carga de trabalho. Temos um jogo com São José, né, nesse período que vai ser usado para nós fazermos, que é a decisão da Recopa. Então também vamos utilizar esse jogo como um jogo, né, preparatório para esse ritmo que queremos. Vai ser realizado aí 5 dias antes do jogo da volta, né? Do Campeonato Brasileiro. Então está dentro do último trabalho que vamos fazer. Mas vamos querer fazer mais 2. Achamos que entre preparação, treino, é o ideal para a gente chegar com o ritmo de competição. Também não vamos perder muito daquilo que temos até aqui. E tenho certeza que os jogadores também vão estar preocupados no bom sentido para estar numa condição ideal. Já não teremos férias, né? Teremos uma semana, 10 dias, que será a nossa parada, e não se perde essa condição também em 10 dias. Bom, Mano, a gente mencionou por cima assim, a questão de reforços, né? E hoje, pela manhã, por exemplo, desembarcou o Alex Santana aqui em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. Queria te ouvir em termos de características, né? O que vocês entenderam que esse jogador pode agregar ao time, né? Tem uma questão contratual que, né, pela janela em si, imagino seja um facilitador para o negócio, mas em termos de características, como é que tu entende que ele pode encaixar hoje dentro do teu time? Bom, o Alex já jogou em várias equipes brasileiras, vocês devem ter acompanhado. Jogou como um segundo volante, às vezes, jogou como um meia, terceiro de meio. É possível jogar no tripé com dois médios, como se diz, né? Um volante mais central e 2 médios, ele faz bem. Eu vi quando estive na Arábia, fomos fazer uma pré-temporada na Bulgária, em Sofia, ele estava no Ludogorets jogando de 10, né? Jogou no Atlético Paranaense de 10, com o Felipão como treinador, um período. Estava no Corinthians bem até ter tido uma lesão, e depois perdeu espaço, porque naturalmente o time se ajustou sem ele e o treinador manteve. Então abriu-se a possibilidade da gente ter um jogador com a característica que a gente quer. Que é isso que é o mais importante, e eu já falei isso também rapidamente em outras entrevistas. Nós não vamos contratar o super craque, o jogadoraço, porque é impossível fazer isso. Nós temos que encontrar jogadores que façam funções, né, e que completem o elenco na capacidade de proporcionar ao treinador maneiras diferentes de atuar, de característica, de completar aquilo que temos nós como base do nosso elenco. Se a gente fosse riscar, então, das posições assim do time, ele vai mais para o volante, para o meia, e tu ainda precisa daquele quarto homem de meio campo, que já mencionou em outras entrevistas coletivas. Ele é um terceiro, né? Não faz o terceiro por fora, embora acho que possa
possa ser utilizado como um terceiro jogador por fora, às vezes, né? Jogou sempre mais na faixa central do campo, se aproximando um pouco mais dos atacantes. É um jogador que entra na área, faz bem, tem força, né? E eu acho que ajuda a gente bastante. Mas não é o jogador que vai fazer quarto homem, na minha visão. Antes das coisas começarem. Podemos lá na frente chegar a uma conclusão de que pode, e aí eu vou falar da mesma maneira que os dois zagueiros canhotos. Pois é, mano, mas assim, a gente também observa que, provavelmente, além das chegadas, né, teremos saídas no grupo. Você já tem, assim, mais ou menos planificado quem são os jogadores que daqui a pouco podem acabar saindo, no quesito posições, para também não mexer tanto nesse quebra-cabeça que já está sendo montado de saber quais são as alternativas para essa terceira função, para a segunda função, para a primeira função, enquanto se busca esse jogador de quarta função também. Olha, essa saída de jogadores que tem contrato é uma questão de mercado. A gente não escolhe, né? Nós temos responsabilidade, nós temos um jogador contratado, ele é nosso até que alguma coisa mude, né? E a gente tem que entender essa questão, equacionar ela. Às vezes o jogador tem interesse, às vezes surge uma proposta, então isso vai fazendo com que seja possível a gente equilibrar essas entradas e saídas, tá? Mas não temos nada numericamente falando, tem que ser 3, tem que ser 4, ou fulano. Não, eu acho que as coisas funcionam assim. Nós contratamos... É mais um movimento externo do que algo do Grêmio. A gente só vende quando alguém quer comprar, essa é a lei do mercado. Falasse agora, mano, sobre os dois zagueiros canhotos, né? O quanto tu necessita no teu dia a dia de um outro zagueiro de pé direito para poder variar pelo menos as duplas. Dá para dizer que essa é uma prioridade do que o Grêmio vai buscar no mercado, que não são, né, super contratações de muita movimentação de dinheiro, mas do que tem do dinheiro tem alguma prioridade, né? Seria essa? A gente está muito contente com o rendimento da defesa, mas entende-se mesmo que nós temos que rodar o elenco, não podemos submeter Kahneman a uma intensidade de jogos tão grande, por questões óbvias, né? O próprio Wagner também, daqui a pouco tem as questões dos cartões amarelos, você vai perdendo jogadores, você tem que ter uma capacidade. Veio o Carioca, que estamos usando como lateral, mas pode fazer um zagueiro pela direita, tem Gemerson, que ouço bastante críticas e respeito a opinião de todo mundo, mas é o nosso zagueiro pela direita também, e que também já melhorou em relação a tudo que vinha acontecendo, porque acho que o sistema inteiro melhorou, então naturalmente os jogadores também vão ganhando confiança e vão melhorando. Mas nós queremos trazer um zagueiro que jogue dos dois lados, com característica, né, mais predominantemente destro, para que fique mais equilibrado. A gente tem usado um sistema um pouquinho diferente para jogar, né? E isso deu a condição da gente fazer dessa maneira. Mas daqui a pouco vamos ter variações e é bom que se tenha um jogador com essa característica que a gente vai trazer, sim. E o Adrielson preenche esses requisitos todos? Olha, de contratação eu vou falar do Alex porque chegou, né? Já está aí, então não vamos deixar ele escapar mais. Mas os outros não dá para falar, né? Por questões até de respeito com os atletas, você vai falar de alguém, não temos nada definido ainda. Temos inícios, temos negociações, temos tratativas, né? Aí depois, quando confirmar, podemos falar. Mano, obviamente além da questão do zagueiro, que outras posições assim, tu entende que é necessário ter mais alternativas até para fazer esses casamentos agora que o Alex Santana, por exemplo, pode te permitir? A gente ouve muito dizer que daqui a pouco pode ser um volante com uma característica diferente da do Vila Sante, da do Dodge, que eu acho que, se não me engano, tu citou lá em Caxias que seriam mais segundos volantes de característica, né? Esse jogador, daqui a pouco, um volante também de características mais de camisa 5. Que outras peças que tu entende que ainda precisam ser completadas? Nós optamos por jogar com doble 5, né? 2 jogadores de função semelhante, um de cada lado. 2 volantes. Porque a característica dos jogadores que temos, acho que se adequa mais para isso. Quando você quer jogar com tripé no meio campo, com 2 médios,
Aí você tem que ter um cabeça de área, mais cabeça de área, um jogador que saiba fazer, que seja especialista para fazer essa função. E é esse jogador com característica que a gente está estudando para colocar no elenco, sim, porque achamos que os outros jogadores que temos, todos são muito parecidos para fazer doble 5. O Cuéllar também sempre jogou assim, porque na Colômbia se jogava assim, né? Então acredito que seria algo para gente acrescentar no elenco, sim. Além do quarto homem de meio campo. Mencionaste agora, mano, o nome do Cuéllar. O quão importante é ter esse jogador recuperado e bem para conseguir ter uma regularidade no segundo semestre. Ele é uma das contratações que, quando o Grêmio fichou, né, anunciou, ninguém duvida do potencial, ninguém criticou a direção por trazer o Cuéllar. Só que até então, por motivos diferentes, ele não conseguiu se firmar ainda. E eu me lembro de, né, fazendo o noticiário do Inter, por exemplo, né, te ouvir e saber de como tu é um admirador do futebol do Cuéllar naquele momento. No Fluminense se falou, né, quando tu estavas lá também. O que tu pode fazer junto com a tua comissão para que o Cuéllar ele consiga render tudo aquilo que se espera dele e possa te ajudar, né, além do cara que provavelmente vem oriundo do mercado, para te teres uma outra opção de camisa 5 mesmo aqui? Bom, é verdade, tentamos levar o Cuéllar para o outro lado da cidade, depois tentamos levar no Fluminense e, por coincidência, brinquei com ele quando cheguei aqui, você tentou escapar, mas eu vim aqui e nos encontramos, né? E hoje, conversando, ele fez uma observação que dá uma ideia do que podemos ter o jogador que queremos. Ele que nunca trabalhou força nos últimos 2 anos como trabalhou nas 2 últimas semanas. Então, o jogador precisa, o jogador vai ter que estar bem preparado para ser o cara que todo mundo sabe que ele tem capacidade e provou por onde passou, né? E é um jogador relativamente jovem para os tempos de hoje, né? 29, 28, 30, hoje é um jogador que está no auge do seu rendimento, pode estar no auge do seu rendimento. É esse jogador que nós queremos ter e acredito seriamente que nós vamos ter. Mano, o que é esse trabalho de força, assim? Porque me chama a atenção que no imaginário das pessoas acham que é academia, é uma coisa mais básica, mas é questão de campo. Como é que se desenvolve esse trabalho de força? Não, é questão de academia mesmo. Pode-se trabalhar na academia e pode-se trabalhar no campo, né? Alguns profissionais trabalham menos. Os portugueses, por exemplo, trabalham menos, de um modo geral. Mas trabalham. Também não é verdadeiro que não se trabalha, porque conversei com muitos deles, olha, a gente faz nessa proporção, mas faz, porque tem que fazer força, né? Não tem jeito. E alguns trabalham menos, né? Os argentinos trabalham menos, por exemplo, para citar um exemplo da escola argentina. Então, todas as vezes que nós trazemos um jogador argentino, ele tem um período de adaptação mais longo no Brasil, porque ele precisa fazer isso como todos os outros, senão ele não consegue render. E quando faz isso no primeiro momento, o jogador sente bastante a mudança da metodologia, né? Então é o que a gente está fazendo agora com cuidado, e fizemos com mais cuidado ainda, porque tínhamos muitos jogos para jogar, e não podíamos machucar os jogadores, porque se fizéssemos numa proporção maior, iríamos machucar, né? Mas a gente sempre trabalha no Brasil com um nível de força física bastante alto para sustentar exatamente aquilo que falei antes. Então é isso, dá para trabalhar no campo, com trenó, o cara fazendo, né, força de puxar, você pode fazer na academia, você pode fazer de diversas maneiras, mas tem que fazer porque o jogador precisa para poder render bem. Por exemplo, um meia, né? Você pensa só que força é volante, é zagueiro, não, mas um meia para transpor a marcação, ele precisa ter força. Porque ele está jogando contra um cara que tem muita força e que está marcando ele, né? Então, se ele não tem, ele não vai para cima do marcador, ele passa a bola. E passar a bola, às vezes, não é o suficiente para você fazer uma jogada. Muitas vezes você precisa transpor a marcação, né?
Então o time vai ficando um time mais burocrático, ele vai fazendo direitinho, mas vai fazendo as mesmas coisas, sem profundidade, sem intensidade às vezes, faz um lance, 2 lances, depois demora para fazer de novo. Então são séries de coisas que a preparação como um todo do atleta vai dando a ele e consequentemente vai melhorando o seu rendimento geral. Acho também, mano, tem um certo paralelo que está sendo feito. O Grêmio voltou da segunda divisão contigo na primeira passagem, né? E voltou agora também em 2022. Foi todo um processo muito maluco, porque teve um Luiz Soares aí no meio, que foi um fenômeno mundial, né? Um dos maiores craques das últimas décadas, que eu acho que passou uma mensagem daqui a pouco que o processo estava mais adiantado do que de fato estava, de reconstrução, do próprio clube se preparar para encarar de novo com um grupo de jogadores, com essas questões. Tu entende que tem algum paralelo da tua passagem anterior com essa de agora? Tem alguma questão assim que tu entende que esse processo está acontecendo também não só, é que reconstrução parece que não tinha nada, não é isso, mas de evolução natural dos jogadores, de ter esse entendimento daqui a pouco que o momento era ruim, era difícil e agora está começando a caminhar para um lugar melhor? Não vejo assim um paralelo. Eu acho que cada situação ela é muito particular, eu diria. O clube vai mudando, o grupo de jogadores muda na sua totalidade, o torcedor muda maneira, expectativa, sonhos. Quando você tem menos e está saindo, às vezes fica um pouquinho mais humilde. Fica bom para você conduzir certas alterações e construções, ter um pouco mais de paciência. Existem outros momentos em que o sonho está mais alto, a expectativa é mais alta, então existe menos paciência, você quer acelerar. E os processos, de um modo geral, não dá para acelerar tanto. Aqueles que realmente são os duradouros, eles têm que ir se construindo com bases bem firmes, porque senão essas oscilações destroem. Qualquer ventinho aí destrói a casa, não pode. Então, sustentar isso sempre foi a marca dos trabalhos que eu construo como treinador. Porque acredito que seja assim a maneira mais adequada de você fazer algo mais duradouro. Nossos clubes, e aí podemos incluir o Grêmio nisso, e os de Minas, os do Rio Grande do Sul, tem menos poder aquisitivo para competir com os 2 grandes centros do país, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Ao ter menos poder aquisitivo, ter menos receita, você precisa fazer um projeto de construção para 2, 3 anos, para chegar no ápice no 3º ano. Né? Como é que você faz isso? Você monta primeiro, depois na segunda parte você acrescenta mais 5, 6, no outro você coloca mais 5 e 6. Por que eu falo 5 e 6? Porque aí você tem uma capacidade de investir em 5, 6 de nível melhor. Se você todo ano tem que contratar 20, 25 jogadores, você não consegue, porque você tem que diluir o teu dinheiro em mais jogadores. Então, é nisso que eu acredito. Né? Vamos fazer aqui. Vamos pegar os jogadores da base como sempre fizemos, e tem jogadores da base, a demonstração está aí, né? Há 3 semanas atrás, provavelmente não estávamos nem pensando nisso. Hoje já estamos aí, temos 2, 3 nomes que estamos olhando e dizemos, olha, temos. Claro, eles precisam de uma sustentação maior dos outros, um pouco mais de calma, porque eles vão oscilar, é natural, pela juventude, mas são jogadores de potencial que, ao lado de jogadores de alto nível, certamente vão crescer mais nesse período que eu acho que é a formação de um time para ser campeão novamente, para estar entre os primeiros e querer ser campeão brasileiro com base numa coisa sustentável. Eu quero seguir ainda, Manu, no tema dos guris da base, né, dos garotos que nessa reta final até a parada para a data FIFA ganharam espaço e começaram a corresponder, geraram até uma expectativa no torcedor, né? Como é que tu vê, por exemplo, o Riquelme no meio desses outros jogadores da função, do Cristaldo, do Monsalve, em termos de característica de aproveitamento, e o Jardiel também, porque ele
é chamado, né? Ele até, de certa forma, é preparado para o jogo contra o Luquenho, sai mais cedo daquele jogo do Sub-20. Ele não entra contra o Juventude, mas também não é o Arezzo que entra, né? É um outro garoto que é o André Henrique, ainda que não seja formado na base do Grêmio, ele é um jovem também que gerou em algum momento uma expectativa a ponto de ser comprado, né? Queria que tu falasse desses dois jogadores, mas também dessas duas funções, dessas duas posições do campo que também tem esses jovens despontando. Pois é, Riquelme é um meia central, né? Você sabe que no futebol brasileiro, nos últimos anos, a gente tem pegado esse jogador e colocado na beirada, né? E depois olhamos e quase todos os times trazem um meia de fora, porque daí falamos que não temos meia. Então a gente tem que trazer de volta esse jogador para o centro do campo, para o centro talvez até do time, porque esse jogador geralmente centraliza as ideias de um time de futebol. E ele reúne essa capacidade, né? Não é um jogador pequeno, né? Um jogador de porte físico até peculiar para a função, né? Geralmente esses jogadores são um pouco menores, ele tem tamanho, entra na área, sabe fazer coisas interessantes. Então a gente imagina abreviar um pouco esse processo de maturação final dele já aqui com a gente. Ainda nesse primeiro momento aqui e lá, um pouco, para não perder, às vezes, a oportunidade de jogar, porque jogar é importante para eles nesse momento. Então, vamos fazer isso. A questão de Jardiel é um pouco diferente, é um jogador mais de área, né? E vamos trabalhar para mudar o ritmo um pouquinho dele, nós queremos um pouco mais de ritmo. Eu acho que ele tem capacidade para fazer. Não entrou em Caxias porque o jogo, aquela hora, pedia um jogador de velocidade. E André tem mais velocidade do que Jardiel, porque tinha mais espaço para atacar. O Juventude, perdendo de 2-0, iria tentar, né, com posse, nos empurrar um pouquinho mais para trás. Então a gente achou que era a melhor possibilidade. E durante a semana também tive a oportunidade de treinar com o André, porque Kiki foi ao jogo na última hora, esteve quase fora do jogo. A gente tem tido aí em Porto Alegre, de um modo geral, muitos jogadores com gripe, com febre e coisa, e quase ficou fora. Então já estava preparado juntamente com a equipe, se tivesse que iniciar também, então a escolha foi por isso. E o restante é ter calma, não achar que eles vão ser os jogadores que vão resolver os problemas da equipe. Eles vão estar junto e certamente crescer junto, amadurecer finalmente nessa reta para serem jogadores importantíssimos para o Grêmio, serem jogadores decisivos, serem jogadores que possam se tornar destaque aí no cenário nacional. Mano, realmente uma das características do seu trabalho é essa incorporação de jovens, né? A gente vê isso ao longo do tempo. Além desses meninos que já estão aqui, Riquelme, Jardiel agora, tem outros meninos que tu tem observado também, que daqui a pouco a gente vai começar a ver circularem pelo profissional, ser relacionados. Tem alguns desses jogadores, assim, alguns desses meninos que já estão também mapeados por ti, daqui a pouco a gente vai ver no profissional do Grêmio, pelo menos, obviamente não de cara, assim, com responsabilidade, mas fazendo parte desse processo de integração, de começar a receber oportunidades? Nós temos, voltando agora, o MEC, né? Que está aí trabalhando com a gente. Eu já observei em outros jogos o Thiaguinho, que eu acho que é um jogador que faz uma segunda função e faz uma segunda função bem. Eu acho que para esse primeiro momento são os jogadores que a gente vai trazer, treinam uma semana com a gente, avaliamos, vemos a evolução na volta, né? É assim que a gente sempre faz para que o jogador trabalhe um pouco com a gente, vai adquirindo característica do trabalho daqui, o entendimento daqui, vai jogando com jogadores de nível superior, o que exige um desenvolvimento maior, e a resposta que ele dá proporciona a avaliação que queremos nós para estabelecer períodos dessa formação final que eles vão passar. Mano, para a gente encaminhar já o nosso papo aqui, agradecendo pela disponibilidade de nos atender, de nos receber aqui no CT Luiz Carvalho,
O que tu projeta desse segundo semestre do Grêmio em termos das competições, né? Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa Sul-Americana, que o Grêmio tem uma repescagem aí para seguir nas oitavas da competição contra o Aliança Lima. Até onde o Grêmio pode ir em cada uma dessas competições? Pode pensar em título da Sul-Americana, por exemplo, a partir de uma parada, né, que o Grêmio está colocando essa força de trabalho para melhorar o segundo semestre em termos gerais. E Campeonato Brasileiro, o que o torcedor pode esperar em termos da tua projeção de evolução? Bom, eu penso que a projeção que nós vamos fazer é de melhora. Tá? A equipe do segundo semestre vai entregar mais como equipe do que a equipe vem entregando agora. Tá? A questão do quanto vai ser essa melhora, nós ainda precisamos ver, porque também temos que ver o que os outros vão fazer. É uma competição, né? Podemos melhorar bastante, mas os outros também podem. Então, o Campeonato Brasileiro é duríssimo, a gente sabe. E eu acho que o mais importante para agora é tentar vencer o Corinthians no último jogo antes da parada. Daria 18 pontos e no visual aí estar entre os 10 primeiros, provavelmente, pela conta aí que a gente fez. Então esse é o primeiro passo importante e a preparação que nós vamos fazer. Depois vamos voltar a falar e avaliar juntos aí, vocês de lá e nós daqui. Vamos tentar chegar num ponto comum e ver o quanto a equipe pode avançar em termos de tabela nesse segundo semestre. Competições de torneio, sempre é possível vencer. E o Grêmio tem muita tradição nas competições de torneio. Pela sua característica, pelo torcedor que gosta, né? Tem o torcedor que gosta mais e se identifica com isso. Não à toa que venceu tantas Copas do Brasil, venceu Libertadores e com essa característica de disputa. Mas temos que passar pelo Aliança de Lima, que é onde nos enfiamos nesse momento e temos que resolver. Criamos um problema, vamos lá tentar resolver. A gente sabe que são 2 jogos aí que vai mexer, inclusive, na tabela do brasileiro, né? Vai tirar 2 jogos da nossa casa aí na sequência, que vão ter que ser jogados depois na frente numa parada aí que ou de data FIFA ou de Copa do Brasil, que não estamos mais com o Fortaleza. Eu acho que é possível jogar logo em seguida, porque o Fortaleza está no mesmo caso que a gente. Então, o outro talvez fique um pouquinho para depois. Acho que o mais importante é fazer melhor, né? Se cobrar no sentido de estabelecer metas para a gente ir alcançando, metas realizáveis, que os jogadores enxerguem ali na frente e que se sintam motivados por alcançar as pequenas metas para depois metas maiores e mais significativas. É o que a gente quer fazer. Mano, já trabalhou nos maiores clubes do Brasil, já rodou também, trabalhou na Arábia, em outros clubes. Queria te perguntar, mano, como é que é essa tua identificação com o Grêmio? Porque é algo assim que o torcedor ficou muito satisfeito quando teve o anúncio do teu retorno, por ter essa conexão. Como é que é essa, de fato, existe essa conexão? Se tem mesmo para ti também essa importância de estar de volta no Grêmio? Claro que existe, né? O Grêmio foi o primeiro clube que me deu a oportunidade, o clube da elite do futebol brasileiro. Nós passamos uma segunda divisão juntos e subimos da maneira como subimos, e isso é marcante pro resto da vida, né? Eu sempre que encontrei o torcedor gremista pelos aeroportos onde a gente viajava, sempre houve assim um carinho diferente, né? E marcante para todos. Da mesma maneira que é para o torcedor, é para mim também. Queria também, para encaminhar esse encerramento, te perguntar uma questão assim, de geração de jogadores, né? Que a gente tem visto muito alguns técnicos. O Renato, a gente conversou algumas vezes aqui em entrevistas, ele citou essa questão de choque de gerações que ele via no vestiário, de jogadores que antigamente faziam um determinado comportamento, hoje com rede social, com, sei lá, essas influências, um monte de coisas que não tinha na rotina de jogador de futebol e hoje tem. Como é que é para te lidar com isso atualmente? Se é difícil, se não é difícil, é só uma questão de adaptação? Como é que é lidar com essa mudança de geração de jogadores no vestiário? Não, a rede social mudou a vida de todo mundo, né? E cria
polêmica com tudo, né? Então, você já tem problemas a mais para resolver que aparecem dessa relação, dessa exposição que acontece para todos nós. Para os jogadores não é diferente. O que mais me preocupa no jogador de hoje em relação a isso é que ele está muito distante do futebol. Ele ficou mais distante do futebol. Ele fala menos de futebol. A gente tem incentivado muito os nossos para voltarem a falar, para sentar, para falar sobre a coisa que é mais importante na nossa vida, né? Então hoje tem muita opção. E antes a gente se envolvia mais nisso. O jogador combinava jogada com o outro jogador, o jogador combinava comportamentos com o outro jogador. Hoje isso tudo ficou mais distante, mais escasso, né? Então a relação também ficou mais superficial. A intimidade que se tinha antes já não consegue se ter tanta. E é uma intimidade necessária para o futebol, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para recuperar isso. Alguns afastam o celular, mas não resolve, porque tudo que é imposto não tem um resultado tão bom como a gente gostaria. Então tem que trabalhar mais mesmo com a conscientização, tentar disciplinar um pouco mais essas questões do uso, do envolvimento, de disposição, né? Que você pode evitar e não criar mais problemas do que já temos, né? E eu acho que o jogador ficou mais dependente da informação que nós damos. E eu acho que ele tem que ser menos dependente da informação que o treinador passa. A gente esmiuça cada vez mais o jogo de futebol, a gente passa tudo. Antes não tínhamos tantas informações para passar. E talvez isso foi criando um atleta muito dependente, né? E muito escondido atrás da informação que o treinador passa. Ele precisa tomar mais decisão. A gente sempre fala isso, né? Tem que melhorar a tomada de decisão. Olha, para a gente melhorar a tomada de decisão, a gente tem que exercitar tomar decisões, né? E passa por isso. Mano Menezes, técnico do Grêmio, muito obrigado por nos receber aqui no CT Luiz Carvalho, pela atenção, pela disponibilidade, por esse papo. Não é sempre que a gente tem um espaço no calendário para isso também, né? Se o calendário é apertado para jogos, para a gente ter uma entrevista assim e poder entrar nos assuntos com essa profundidade também é bem difícil. Obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha. Sucesso no Grêmio. Obrigado, um abraço.